Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja no teu coração. Hoje nós vamos falar de Ozzy Osbourne. Faleceu esses dias, dia 22 de julho de 2025. Foi integrante da banda Black Sabbath nos anos 60, 70. Irmãos, por motivo de alcoolismo, polêmicas, foi expulso da banda, suas idas e vindas. Foi pai de 6 filhos. Do primeiro casamento ele teve 3 filhos, e do segundo casamento ele também teve 3 filhos. Meus irmãos, até que depois ele seguiu sua carreira solo, dentro do heavy metal, seguiu sua carreira solo, e no 1991 ele lança a música Mama Come Home, em homenagem à sua esposa, porque ele tinha suas idas e vindas com a sua esposa, conflito ali, porque naquele tempo ele era viciado em álcool, bebida, e tinha seus vícios particulares, irmãos. E o tema da mensagem é: Ozzy Osbourne foi salvo? Então nós vamos responder à luz da Bíblia. Irmãos, e até que ele lançou essa música, ele vendeu 100 milhões de discos, foi mundialmente, ele era o ícone de todos, mundialmente, dentro do rock. Vendeu mais de 100 milhões de discos. E ele também tinha sua religião, ele era católico anglicano, ele pertencia, segundo as informações que eu pesquisei, ele pertencia à Igreja Católica da Inglaterra. Depois eu vi aqui também, segundo a pesquisa, parece que depois da sua morte, na arrecadação do último show que ele se apresentou, ele doou 100 milhões para instituições de caridade, para os orfanatos, para ajudar os necessitados. Enfim, meus irmãos, a salvação, primeira pergunta, que os espectadores têm me perguntado, a alguns inscritos, porque esses dias eu não estava gravando, por motivo até do trabalho mesmo, porque eu tenho outro trabalho, eu trabalho de carteira assinada, então o tempo está corrido para a gente gravar, trazer conteúdo para o canal. Mas em breve a gente vai trazendo assim que possível. Então, irmãos, voltando acerca da salvação, primeira coisa, Jesus, ele deu Jesus, o Pai, Deus, enviou seu único filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Evangelho, primeiramente explicando a pergunta que me fizeram no privado, porque eu deixei para responder essa resposta em público. Primeira coisa, o Evangelho é o amor de pai para com o filho e de filho para com o pai.
Então, se você vê o amor do Pai para com o Filho, o amor enviou Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele morre na cruz pelos ímpios e pecadores. E isso também, o que eu estou falando, está dentro também do Evangelho, está dentro do livro de Romanos, Romanos capítulo 5. No Romanos capítulo 5, verso 6 e verso 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, né? Ou seja, nós sendo fracos, nós não tínhamos condição, né? Nós era ímpio. Antes de nós aceitar Jesus, reconhecer Ele como seu único suficiente Salvador, nós era ímpio. Nós andava segundo as nossas vontades próprias. Amanhã eu vou beber, amanhã eu vou usar droga, amanhã eu vou fazer isso. O ímpio, ele faz segundo aquilo que ele tem vontade. Então Cristo, ele morre na cruz pelos ímpios. E no verso 8 de Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós sendo ainda pecadores. Ou seja, quando nós já nascemos a este mundo na condição do pecado. Nós já nascemos com a natureza do pecado. Então Cristo nos justifica perante Deus. Ou seja, para que nós aceitemos o perdão de Deus, para que o sangue do Senhor Jesus nos purifica, nós temos que aceitar o seu perdão. Como que nós aceitamos o perdão de Cristo? Através do arrependimento. Nós aceitamos o perdão de Cristo através do arrependimento. Porque aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Em Coríntios capítulo 5, está escrito aqui, Coríntios, se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 5, verso 13, se não me falha a memória, eu vou olhar aqui. 2 Coríntios capítulo 5. Não sei se é o verso 6, verso 13. Bom, não sei. Mas tem uma parte do livro de Coríntios que está escrito que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eu tenho certeza se vocês acharem esse comentário, vocês comentam. Se vocês acharem esse versículo, vocês comentam aí. Então, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nós devemos estar em Cristo Jesus. Irmãos, porque antes de nós amarmos o Senhor, Ele nos amou primeiro. Está escrito no Evangelho de João. Vamos lá, no Evangelho de João. Capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Está escrito. Está escrito assim, ó. Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Ou seja, a missão de Cristo é que todos nós guardemos os mandamentos de Deus.
Jesus veio buscar os filhos perdidos da casa de Israel. Então Israel precisa voltar-se para Deus. A missão do Messias é que Israel se volte para o caminho. Se volte para Deus. Então a missão do Messias, a missão de Jesus, né, como hoje tem uma vertente messiânica que fala Yeshua, né, que é o que segue ali o judaísmo messiânico, chama de Yeshua, que o nome hebraico de Jesus é Yeshua. Se a missão de Yeshua, de Jesus, é voltar para que Israel volte para a presença de Deus. Que Israel cumpra a lei, que guarda os mandamentos de Deus. Então, da mesma forma, quando nós estávamos no pecado, distante de Deus, pecadores, nascendo pecadores, então nós voltamos para Cristo. Através de Jesus, nós voltamos para Deus. Através do arrependimento. Isso ele mostra o amor, o seu perdão. Não importa a condição que você está do seu pecado. Não, porque o ímpio, ele faz aquilo que a cabeça dá. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu faço aquilo. Amanhã eu vou em tal lugar. É ímpio. O ímpio, ele não respeita a soberania de Deus. Agora nós que somos filhos de Deus, respeitamos a soberania através do arrependimento. Então, quando o ímpio se arrepende, quando a pessoa ímpio se arrepende, ela é nova criatura. Porque Cristo, como foi lido nesses versos, resumindo, Jesus morreu pelos ímpios e pecadores. E no verso 11 de João capítulo 15 está escrito... Não, no verso 9, não é no verso 11, no verso 9 está escrito: como o Pai me amou, eu também amei a vós, permanecei no meu amor. Ou seja, o amor de pai para com o filho, como o amor do pai, ou seja, enviou ele para essa missão. Né? E no verso 11, né, como foi dito aqui, tenho-vos dito, para que o gozo permaneça em vós, o vosso gozo seja completo. O verso 12, Jesus estabelece o mandamento aqui no verso 12. O meu mandamento é este, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Qual foi o amor maior de Cristo? Foi o amor de Cristo. Deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele subiu o Calvário. Muitos pregadores falam que ele desceu o Calvário. Não, ele subiu o Calvário. O Calvário era onde pregavam ali os malfeitores naquela cruz. Onde os condenados subiam para aquele, ficava ali no monte para todo mundo ver. E Jesus, através do seu amor, começa ali na cruz. Ou seja, o amor de Cristo começa quando ele cumpre os mandamentos do Pai. Como foi lido nesse verso aqui. E quando ele chega lá na cruz, irmãos, quando ele chega lá naquela cruz, tem um dos malfeitores que fala assim: olha, se tu és filho de Deus, desce daqui abaixo e salva nós. E o outro vê: olha, nós estamos aqui. O outro malfeitor fala: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Agora ele não tem culpa nenhuma. Ele é inocente, ele não tem culpa nenhuma. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o que foi as palavras de Jesus, irmãos? As palavras de Jesus foi essa: hoje tu entrarás comigo no paraíso. Então, irmãos, Deus não vê a condição que o homem está. Não, porque ele estava, aquele homem, aquele ladrão,
Ele estava ali condenado. Deus não viu, Jesus não viu a condição dele. Jesus viu o que estava no coração dele. Do arrependimento, a condição do arrependimento. Então, no caso de Osborne, a gente não sabe se houve uma confissão de fé. Há especulações que houve uma confissão de fé da boca dele. A gente não sabe. A gente não vamos julgar, porque ele viveu uma vida, né, quando era novo, ele faleceu aos 76 anos de idade, ali, já idoso, já doente, né, a família cuidando dele ali, os empregados, né, era uma pessoa era um artista que era conhecido no mundo inteiro de heavy metal. A gente não sabe se alguém falou do evangelho genuíno para ele, se ele realmente, né, porque ele já tinha sua religião, ele era católico anglicano. Mas ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ninguém é salvo pelas obras que fazem, porque para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 está escrito, vamos ler aqui. Efésios 2, capítulo 8. Está escrito. Vamos ler. Efésios 2, capítulo 8. Achei. Aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para aceitar a redenção de Cristo. Verso 9, no capítulo 2 de Efésios. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado, nós podemos fazer o que for, mas se nós não aceitar, reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador, ficaremos de fora. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a transformação, o Evangelho ele nos transforma. Nós morremos, a cruz mostra que ali morreu o homem do pecado. E a sepultura é a ressurreição de um novo ser. Porque simplesmente Jesus não só morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus Cristo está vivo, está entre nós. Ele ressuscitou o terceiro dia. Irmãos, e permaneceu 40 dias com os apóstolos, e depois foi ascendido aos céus, assentou à direita de Deus Pai, e enviou o Espírito Santo, e nós vivemos hoje o tempo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Irmãos, nós devemos, cada dia, depois que nós crer no Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados e tomar a decisão, tem que ter em nós a santificação. Cada dia nós temos que nos santificar diante de Deus. Como, evangelista? Como? Evangelista, orando, jejuando. A palavra de Deus fala vigiai e orai. Muitos crentes interpretam orar e vigiar, não. A palavra de Deus manda você vigiar primeiro. Vigiai e orai para que não caís em tentação. Pois a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, nós que estamos em Cristo, nós somos nova criatura. A resposta é essa. A salvação, ela veio para todos os homens. A salvação, ela veio para todos os homens. Seja rico, seja pobre, seja artista, seja presidente, seja rei, seja quem for. Cristo já morreu na cruz por todos nós. Agora cabe a nós aceitar o perdão através do arrependimento. Irmãos, então no caso de Osborne,
viveu uma vida profana, né? Idas e vindas com a esposa, o segundo casamento, drogas, prejudicou a fama, polêmica. Irmãos, então a gente não sabe se houve uma confissão de fé, ele sempre esteve ligado com a religião, muitos dizem que é o cultismo, enfim, isso, o tema aqui é falar sobre o evangelho, a parte espiritual da vida dele. Se houve uma confissão de fé, no final da sua vida, por que Cristo não pode perdoar ele? Porque o arrependeu como ladrão da cruz. Porque a salvação ela veio para todos. Veio para todos. Se ele confessou da boca para ou do coração, da boca para fora, há o arrependimento. Irmãos, a gente não sabe, às vezes alguém, né? Porque a gente vê só o que está na mídia, mas a gente não sabe, às vezes tem algum empregado, algum empresário que é cristão, pregou esse evangelho genuíno para ele em vida. Se souber de algum comentário sobre a vida dele, sobre essa parte espiritual, comente nos comentários. Se tiver alguma crítica, faça também. Nós estamos aqui para aprender com as críticas construtivas. Irmãos, então quem somos nós para julgar? Porque Cristo já fez o papel dele. E veio enviado de Deus a esse mundo para, através do amor de Deus, para cumprir essa missão, para tirar de nós esse pecado. Porque nós andávamos segundo a impiedade do mundo ímpio. Ele bebe, fuma, usa droga, é cético, faz aquilo que a cabeça dele, a consciência dele acha que deve fazer. Irmãos, então Jesus, então o pecador também, o pecador, ele transgrediu a lei de Deus desde Adão. Né? Adão transgrediu a lei de Deus. Foi expulso do paraíso junto com a sua esposa Eva. E ali, para que se aproximasse de Deus, o sacrifício já começa ali, o sacrifício, da redenção já começa ali, a graça. Porque Deus poderia expulsar o homem. Deus poderia expulsar o homem aliás, expulsar não, fulminar o homem da queima de arquivo, não. O homem teve a chance ali, mesmo ele sendo expulso do paraíso, teve a chance de se redimir com Deus através de sacrifício. Então Cristo, por um homem entrou uma ofensa, mas por um homem veio a graça. Irmãos, Jesus nos revela a sua graça, nos revela. Ele nos faz amigo de Deus, ele nos transforma. Mesmo uma pessoa que viveu a vida 11 foi um exemplo. A gente vê que ele deu o exemplo de, né, ele foi ímpio, viveu a vida, bebeu, fumou, usou droga, teve problema, idas e vindas no casamento, divorciou do primeiro casamento, casou com Sherry, teve 3 filhos. Ele foi um bom pai, foi um bom esposo. Por mais que as dificuldades que ele teve, ele foi um bom esposo. Por certo foi, criou os filhos. Irmãos, mas a gente não sabe se houve uma confissão de fé verdadeira dele, se houve. Por que Deus não pode dar a salvação para ele? Irmãos, chega no último dia, né? Porque a gente não sabe, né? Porque ele era um cara que estava na mídia, vendeu mais de 100 milhões de discos. A gente não sabe da vida pessoal de ninguém. A gente não conhece o coração de Deus, não vê aquilo que a gente... Deus não vê aquilo que a gente... O exterior. Deus vê o que está no coração. Irmão, Deus vê aquilo que se houve um arrependimento sincero. Não vamos julgar. Se houve um arrependimento sincero, amém, glória a Deus. Isso cabe a Deus julgar. Todos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós devemos fazer a nossa parte, praticar o amor, a misericórdia, nos santificar diante de Deus. Irmãos, nós devemos nos santificar cada dia mais, perdoando, ajudando uns aos outros.
sendo um bom marido. Irmãos, as nossas esposas, ser uma boa esposa também, nossos filhos. Irmãos, então esse é o Evangelho. Nós devemos caminhar, seguir o exemplo de Cristo. Paulo escreve: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Cristo era 3 vezes santo, Filho de Deus. Então nós também temos que ir rumo nessa caminhada, ser transformado pelo Evangelho, largar esse mundo de imundícia, vício, bebida, droga, isso não leva a nada, prostituição. Não leva a nada, largar o caminho da impiedade, largar o caminho da desobediência. Isso não leva a nada. Irmãos, a mensagem é essa. A mensagem do Evangelho é essa. Vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para a presença de Deus. Porque se Jesus veio buscar os filhos perdidos da casa de Israel, irmão, se ele veio buscar os filhos perdidos da casa de Israel, então cabe a nós arrepender. Nós pertencemos à comunidade de Israel. Nós não somos hebreus, mas nós pertencemos à comunidade de Israel. Nós somos gentios. Então, Cristo une todos os povos através da sua graça, da sua misericórdia. Irmãos, a mensagem do Evangelho é essa. Irmãos, aos fãs de Ozzy Osbourne, comente nos comentários que assistiu o vídeo, o que vocês acharam desse vídeo, que esse canal é um canal cristão, é um canal que a gente sempre está trazendo conteúdo relevante à fé cristã. Irmãos, porque a gente pegou ele como exemplo em algumas questões. Aqui nós não estamos falando a vida dele toda, não. Nós falamos só o resumo, que ele era casado, pai de 6 filhos, segundo casamento, teve os seus conflitos, foi expulso da banda Black Sabbath, depois voltou, depois teve a sua carreira solo. Irmãos, então não cabe a nós julgar quem vai ser salvo, não. Na palavra de Deus fala, aquilo que medir, da mesma medida que você medir, você será medido. Não julgueis para que não sejais julgado. Então o Evangelho é isso, é transformação. Evangelho é transformação, renovo, santificação, amor, misericórdia. Seguir o exemplo de Cristo. Então, meus queridos irmãos, no final desse vídeo, a gente vamos colocar uma homenagem aos fãs de Ozzy Osbourne, mas vocês fiquem com a mensagem do Evangelho. Faça um exame de consciência, reflita. Não deixe, irmãos, de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no teu coração. Deus te abençoe.